escravizada de todas as maneiras, escravizada, é um dos personagens, na minha opinião, que ela tem mais dignidade, apesar disso tudo, porque o único momento feliz dela é quando ela é prostituta. É um absurdo. E até vou ler aqui um trecho do meu livro, que é rápido, não abrindo mão de fazer um comercialzinho aqui, né, mas o livro nem vai sair aqui no Brasil tão cedo. Como ele mesmo dizia, o tio Jorge dizia, trata-se do livro que mais aborda a violência. A violência à criança nas mãos de um capitão inclemente, a violência da tia que vende a menina, a violência sexual, a escravidão. Teresa só encontra a paz quando se torna prostituta. Nesse momento do livro, quando ela já está em Salvador, Teresa comanda uma greve de prostitutas, sobre a qual o tio Jorge tinha muito orgulho de ter inventado. Quem poderia imaginar uma greve dessas a não ser ele? Né? Ocorre, no entanto, estou lendo aqui um trecho do meu livro, ocorre, no entanto, que pouco tempo depois do livro ser publicado, que Teresa Batista foi publicado, circulou a notícia de que de fato houve uma greve de prostitutas na França. Em 1975, uma campanha do governo francês contra o rufianismo, ou seja, a prática de viver às custas de prostitutas exercidas por maridos, filhos, irmãos e parentes em geral, quer dizer, os parentes, os pais, os irmãos, viviam das prostitutas, se exploravam as suas próprias mulheres, filhas, etc. Contra o rufianismo, ou seja, a prática de viver às custas das prostitutas, exercida por maridos, filhos, irmãos e parentes em geral, prejudicou o trabalho das meninas. Os hotéis não queriam alugar quartos para ela e na rua elas perderam a segurança, a ponto de serem perseguidas e espancadas pela própria polícia. A situação ficou tão tensa que em 2 de junho de 1975, para quem não sabe, é o dia das prostitutas, é o dia internacional das prostitutas. Um grupo de prostitutas invadiu a igreja de Saint-Nizier, em Lyon, em protesto às condições com que estavam sendo tratadas. A repercussão foi enorme em toda a França e fora dela, principalmente porque a população apoiou o movimento. 200 prostitutas percorreram as ruas distribuindo impressos com denúncias de perseguição policial e uma carta foi enviada ao então presidente da França, Giscard d'Estaing, e a greve se estendeu para outras cidades francesas como Paris, Marseille e Grenoble. E uma semana depois a polícia invadiu a igreja de Lyon, expulsou as meninas, encerrando de maneira abrupta o movimento. A greve terminou, mas as prostitutas de Lyon entraram para a história. E inspiraram, anos mais tarde, um grupo de garotas de programa de luxo a fazer greve de sexo com os banqueiros na época da crise financeira internacional de 2008. Isso foi na Espanha. Elas exigiam linhas de crédito para a compra de casa própria e que os banqueiros cumprissem com suas responsabilidades sociais. Foi constrangedor a ponto de precisarem solicitar a intervenção do governo para acabar com o movimento. Isso foi na Espanha em 2008. Isso não faz 10 anos, né? A crise internacional financeira. Então, tá aí a subversão da Teresa ao liderar uma greve de prostitutas, que é o nosso tema aqui, né? Com a ajuda dos orixás, então aí tem o candomblé, lembrando que o candomblé, que é a religião africana, né? Quer dizer, de origem africana, com elementos africanos. Eu não vou me estender muito sobre o candomblé, mas importante dizer, em primeiro lugar, o Jorge Amado não era devoto do candomblé, ele nunca foi, certo? Ele não tinha nenhum tipo de ligação espiritual com o candomblé, ele tinha uma ligação de identidade brasileira com o candomblé e de proteção às culturas negras. Isso era o papel dele. Ele foi homenageado no candomblé, recebeu títulos e sempre deu o maior apoio, mas isso, como ele dizia, o meu materialismo não me limita. Ele era materialista, certo? Ele nunca teve uma religião, a minha família sempre foi radicalmente contra essas religiões, e eu não entro aqui nesse aspecto, não vou nem
entrar no mérito disso, mas essa que era a verdade. Mas ele sempre apoiou as manifestações do candomblé como uma necessidade de apoiar as manifestações, principalmente africanas, né, de origem africana, negras, e de identidade brasileira, né. Aí ele foi perseguido por isso, lembrando que a lei de liberdade religiosa foi feita por ele, e quando ele era deputado federal, que vigora até hoje. Então, aí o candomblé é apresentado como resistência na obra também de Teresa Batista. Então, aqueles que desrespeitam as entidades são cruelmente castigados. Oxalá, pai de todos os orixás, esteve em uma das brigas salvando Teresa de ser presa. E aquele que desrespeitou um orixá dizendo não acreditar nele morreu nas ruas do confronto. Quer dizer, sempre existia a proteção dos orixás, da religião, da proteção do candomblé. Aí eu escrevo aqui um texto de uma senhorita chamada Luciana Santos Barbosa, alguém conhece? Eu não conheço, mas achei interessante. Ela é mestranda no programa da História da PUC. Ela escreveu: Teresa Batista é a personagem que carrega nas suas costas as experiências de meninas que se tornaram mulheres condicionadas a um futuro de escolhas limitadas. Teresa parece ser o grito desesperado de denúncia que Jorge Amado vem trazendo em todas as suas obras. Na figura da mulher baiana, que é muito sensualizada e que só encontra essa saída na venda do próprio corpo ou usando estratégias que envolvem atributos femininos visados pelo homem. Bom, esses são os três personagens que mais me agradam nesse sentido de subversão. E não exatamente se confrontando com a norma política, social, econômica convencional, aquela que a gente gosta, porque isso a gente vai ver em muitos dos livros dele, mas também se confrontando com o comportamento, os costumes, as normas, os padrões convencionais. E eu gostaria também de, rapidamente, para encerrar, falar de outros personagens rapidamente. Dona Flor, por exemplo, ela quebra convenções, ela é completamente subversiva, e eu considero um livro até feminista, no sentido de que, se vocês lerem o livro, apesar de se dar valor ao Vadinho, que é um personagem muito interessante e tal, é Dona Flor que é a grande personagem, e ela que controla os episódios que ocorrem, tanto que é ela que casa, que tem 2 maridos, né? E ela, de certa maneira, é também uma subversiva, porque esse livro foi escrito em 66, e numa época em que nem sequer imaginava, até ele, que existe esse episódio, que ele, o que inspirou ele foi um lance que ocorreu 40 anos atrás, de uma mulher que realmente vivenciou a demanda, a solicitação de um marido morto, e ela já era casada, e ela lutava muito contra isso. Enfim, é uma história lá que ocorreu, que vocês podem ler direito no meu livro. Mas ele mesmo, na época que estava finalizando o livro, ele se surpreendeu porque ele, ao contrário da origem, a história da origem dessa mulher, ele acabou escrevendo que a Dona Flor fica com os 2 maridos, né? E ele tem a cena típica de que ele entra no quarto da minha tia Zélia de manhã e fala para a tia Zélia: essa tua amiga me decepcionou, era uma sem vergonha, critica a Dona Flor. E ele tinha acabado de escrever o lance final ali, a parte final do livro, em que a Dona Flor cede às solicitações do Vadinho, mas continua com o Teobaldo, né, que é o segundo marido. E também